Fala pessoal, espero que estejam todos vocês bem e queria fazer um vídeo aqui que é um retorno dos comentários, porque muitas pessoas me perguntam o custo, quanto ficou para fazer esse cristal caipira, o cristal simples, básico e funcional. Isso é importante cravar, totalmente funcional. E também outra pergunta que me fazem, qual que é a medida das camas? Quanto que você deixou de cama de cama de areia? Quanto que ficou isso e aquilo? Então muitas vezes eu respondo nos comentários. E também acho que eu já gravei até um vídeo falando sobre isso, mas eu sei que o pessoal quer algo conclusivo, quer chegar, pegar um vídeo, as medidas e sair com isso daqui no papel pronto. Então o que eu fiz? Eu peguei os projetos que eu falo, projeto simples, os projetos que eu utilizei na época que eu fiz esse freestyle e vou colocar aqui para vocês. Eu estou até com a minha colinha, não sei se fica bom para visualizar, mas eu vou deixar ele aqui enquanto que eu falo, passando para vocês. E minha planilha de custo em papel. Vamos lá, vou começar falando do cristal. Perguntas que me fazem: consigo ordenhar a vaca, o animal dentro do cristal? Consegue, tranquilamente. Eu fiz isso por bastante tempo. A gente tirava uma das camas, pegava uma das camas para guardar algumas coisas e pegávamos uma parte do coxo, separávamos e deixávamos os animais ali para ordenhar. Deixava tudo muito limpo, tudo muito organizado e deixava uma parte para ordenhar o animal. Pessoal, isso aí creio eu que dê para tocar por muito tempo dessa maneira, muito tempo mesmo. E você consegue manter a sanidade, a organização. O animal se acostuma depois com o canto que você mantém ele. Então, primeira pergunta respondida: dá para ordenhar o animal dentro do freestyle? Ok, tranquilamente, consegue manter a sanidade perfeitamente. A única coisa que eu não aconselho, porque no começo nós fazíamos e isso dava trabalho questão de sanidade, você não ordenhar o animal em cima da cama. Porque o animal, muitos têm o costume de, na hora que você vai ordenhar, ele defecar, ele urinar, aí você está jogando isso em cima de um local de proliferação de bactérias. Mesmo que você jogue cal, que é obrigado a jogar de tempo em tempo, você fazer uma camada de cal e virar as camas, mas não fica legal, porque a cama não seca da urina. Então, separa um lugar próximo do coxo e ordenha o animal ali. A importância é você sempre manter limpo e organizado. Sempre. De resto, dá para tocar legal. Então vamos lá. Vou deixar o custo por último. Vou colocar para vocês a folha de a cama, certo? Com quanto que está essa cama? Lembrando que você pega a medida dela, ela está lá do começo do poste pelo lado de fora até o final do poste, até o início do concreto mais alto. Está com 2,50. Vitor, essa medida ficou legal? Ficou bom, pensando que eu deixei ali um local para guardar areia. Pensando nisso, 2,50 ficou legal. Porque se fosse 2,50 de cama, não teria ficado legal. O que eu tive que fazer com o tempo? Ajustar esses 2,50 de acordo com o tamanho dos animais. Que o certo é você deixar o rabo do animal para fora e barrar ele no peito. Então o que você faz? Você pode deixar com 2,50 e depois você coloca uma madeira ou alguma barreira física, saco cheio de areia, limitando aonde o animal deita. Isso eu até indico para vocês fazer isso depois, começar, para vocês colocar isso na medida certa do animal de vocês. Eu tinha alguns animais maiores e tenho animais maiores, então às vezes cada cama você tinha que ficar até de um jeito. Como era pequeno, você consegue fazer isso. Então 2,50 é uma medida ok? Uma medida ok. O que é esses 30 centímetros? Que tem pegando da parte do piso da cama até a parte do piso, parte de cima que está escrito concreto, 10 centímetros. Esses 30 centímetros é a espessura de areia. Então quando você for construir, você tem que deixar a parte da cama 30 centímetros mais baixo. Por quê? Porque depois ele vai ficar 30 centímetros
de areia cheio até o nível do piso, mais 10 centímetros acima do piso, que aí vai te dar 40 centímetros de profundidade de areia. Na época, quando nós estávamos construindo, eu li bastante artigo, bastante estudo, e falavam que é mais ou menos esses 40 centímetros a medida ok para você ter um conforto animal na cama. Então, o tamanho da cama validado. O animal sai da cama, para onde que ele vai? Para a pista de trato, certo? No nosso caso, a pista de trato é área de convivência, é área do bebedouro, é tudo. Porque tem as grandes fazendas, grandes locais, eles têm. O animal sai da cama, vem para uma pista, aí ele sai e vai para a pista de trato. Nós já temos isso direto, né? Quanto que ficou a pista de trato? 3,50. Vitor, essa medida tá boa? Excelente. Essa medida de 3,50, não posso dizer que de tudo foi a medida mais acertada. Eu queria diminuir para economizar na época, ia fazer com 3,10, mas se eu tivesse feito com 3,10 eu teria me arrependido. Porque muitas das vezes o animal está comendo, o outro animal não tem muito espaço para passar por trás, ou você precisa passar com um carrinho, precisa passar por alguma coisa, e você está muito próximo do animal, está um animal comendo, o outro encostado, você não tem como passar. Com esses 3,50 é uma medida boa. Na época estava fazendo, não mexia com o trator, mas esses 3,50 para quem vai passar um trator ali para limpar, fazer alguma coisa, vai fazer um projeto maior, passa tranquilamente. Então, medida da cama tá ok. Medida da espessura, da profundidade de areia tá ok. A medida do nosso local de trato também tá ok. O que falta? Medida do coxo, a altura do coxo. O nosso peitoril de acesso para o coxo ficou em 45 centímetros. Depois eu tive que crescer pelo menos mais uns 10 a 15 centímetros. Então hoje não faria com 45. Tiro 45, colocaria 55 centímetros. Acho que seria a medida ideal. O coxo, na época eu não fiz essas aspinhas, essas aletas. Se você pegar os primeiros vídeos, o coxo era um pouco inclinado, mas ele era aberto. O que aconteceu depois? Tivemos que fazer uma fiada de bloco fechando o coxo, porque o animal na hora de comer, nossa, ele jogava muito elemento fora. Ah, Vitor, mas isso é básico. Tá bom, é básico, mas na época eu não fiz. Deixo como conselho para vocês. Faça a contenção do coxo, porque senão você vai desperdiçar muito alimento e depois vai ter que voltar para fazer. Próxima medida. Largura do coxo, 60 centímetros. Se fosse fazer hoje, eu deixava um pouco mais largo, mesmo com a contenção. Deixava pelo menos uns 75 centímetros, 80. Por quê? O nosso estava com 60. Depois que eu fiz a contenção, eu perdi a medida do bloco. Então ele recuou. O bloco eu não lembro se era de 14, mais 60, 54, foi para 44. Vamos o nosso coxo quando nós fomos fazer essa contenção. Nosso coxo ficou pequeno. Então, se você for deixar esse 60 livre, aí começa a contenção, aí já é ok. Então, mais uma medida. Vitor, altura. Nossa altura ficou em 3,10 mais ou menos. 3,10. A parte mais alta, a parte mais baixa ficou com... acho que foi 2,90. 2,90 a parte mais baixa. Para mim, particularmente, uma altura ok. Eu faria um pouco maior a parte mais alta hoje, por um motivo. Porque muitas das vezes a vaca está no cio, uma sobe em cima da outra, pode danificar o telhado. Outro assunto, teve gente até que me chamou de burro nos comentários, por conta do transpasse não, desculpa, como que eu posso falar? Vou marcar aqui para vocês. Na parte do telhado, o telhado ele não morreu como projeto, ele morreu um pouco para frente do vigamento dessa coluna, certo? Como ele morreu um pouco para frente da coluna, a água no começo escorria e a captação do telhado, da água ao telhado, estava sendo coxo. Pô, mas sendo isso, vi. Mas é que na época que nós fizemos, quando nós percebemos que ia acontecer isso, nós pensamos, deixa assim. Porque aí o que nós fazemos? Nós vamos vir com uma estrutura metálica, passando de fora a fora, fazendo um contra-telhado. A água desse telhado principal joga nesse pequeno telhado e joga para frente.
Acabou que na correria do deixa para depois, a gente acabou não fazendo. Mas como que nós consertamos isso de maneira prática e rápida? Com uma... Tem até uma... Com uma dessa. Com uma tela Sombrite. Essa daqui, eu não lembro, acho que é 50%. Aqui nós colocamos lá, salvo engano, é 90%. Então ela ficou muito mais fechada. Aí o que acontecia? Ainda molhava o trato? Molhava o trato. Nós passamos uma, ficou bom, mas molhava o trato. Mas já ganhamos muita sombra no alimento. O alimento ficava fresco, muito fresco. Isso nos ajudava. Aí o que nós fizemos? Passamos outra por cima. Quando nós passamos outra por cima, nossa, melhorou 80%. Mesmo na chuva forte, você não encharcava o trato. Ele ficava úmido, mas até aí o animal não recusava. E durante o dia de sol, você ganhava muito, mas muito frescor no alimento. Qual que foi o problema? Nós passamos o Sombrite e nós começamos a perder um pouco mais de tempo na hora de alimentar o animal. Porque o Sombrite ele ficava baixo, na hora de você passar com carrinho, com balaio para alimentar, atrapalhava. Então o que muitas vezes tinha que fazer? Sobe o Sombrite, alimenta e fecha o Sombrite. Poucos animais, particularmente, não atrapalhava em nada. Mas para quem está no dia a dia, vai fazer isso massivamente por um longo, como posso falar, e o confinamento é grande, pode ser que irrite um pouco. Então eu já faria a parte do telhado. Para nós, pequeno, tirar o Sombrite, alimentar e depois colocar de volta o Sombrite, não tinha problema. Então, finalizamos essa parte. Victor, e largura da cama? Nosso projeto e execução ficou com 1,20 de largura. Particularmente ficou largo. Hoje eu faria com 1 metro, 1,10 m, por aí. Porque a vaca muitas vezes ela conseguia deitar lateralmente. Hoje eu modificaria isso. Desceria para quanto? Faria com 1,10 m. Talvez até 1 metro. Aí também, gente, vai depender dos animais de vocês. Se você tem animal grande, largo, 1,20 m. Se você tem animal mais Jersey solano, um pouco menor, até 1 metro, 1,10 m vai bem. Mas o que eu aconselho fazer? Pegue um animal de vocês manso que está deitado e meça ali. Se fosse estar deitado num lugar, abre a trena, faz. Se fosse 1,10 m, puta, estaria sobrando muito. 1 metro no padrão dos seus animais. Ah, 1 metro tá ok. Tá, faz 1,5 m para ter uma margem. Lembrando que amanhã você pode, mesmo que você hoje tenha animais menores, faça um pouco maior, que amanhã você pode ter pelo menos 1 ou 2 baias para animais maiores. Vamos pensar sempre no futuro. Pessoal, então as medidas estão ok. Nesse outro projeto que eu deixei para vocês, vocês têm a largura, vocês têm o comprimento que ficou 8 metros. Em 8 metros nós fizemos 6 camas em um espaço livre ali que nós guardávamos uma baguncinha. E a largura nós também temos. Então ele ficou 8 de comprimento por 2,50, 5 por 6. 8 metros por 8 por 6. Particularmente eu gostei bastante. Para mim, eu mesmo com as coisas que eu mudaria hoje para fazer, eu dou como um projeto ok, um projeto que eu posso falar que teve sucesso naquilo que ele foi proposto. Simples, prático, rápido, muito funcional. Eu indico extremamente para o pessoal que tem poucos animais e não tem aquela verba, igual eu não tenho, para fazer algo grande. Eu indico muito. Por quê? Você tem de funcionalidade um freestyle que você não vai perder nada para nenhum freestyle de ponta, que eu falei não em tecnologia, mas em funcionalidade. Para a pessoa que tem um animal no campo, você jogar um animal para dentro de um freestyle, em questão de qualidade de trabalho para a pessoa, é excepcional, muito melhor. E também aquelas pessoas que não tem dinheiro para fazer um freestyle grande, tem o animal em campo, às vezes num piquete, mas ele tem aqueles 5, 6, 7, 8 animais que desponta. Animais que você consegue trazer para um freestyle. Animais que você consegue trazer para um freestyle separados e eles explodir. Então, para muitos casos dá certo. Agora vamos para a parte financeira. Eu separei aqui, pessoal. Eu já vou dar logo o total
porque eu não gosto de vídeo que enrola, também não vou querer ficar enrolando. Total gasto, 700 e... quem dera por 700, né? 7.525,15. 7.525,15 foi o total gasto para construir esse cristal. Vitor, dá para ficar mais barato? Dá para ficar mais barato. Eu não vou citar para vocês aqui tudo que eu comprei, porque eu vou deixar no vídeo para não ficar muito massivo. Então, mas vamos lá, eu gastei. A única coisa que faltou aqui, que vai jogar esse valor um pouco para cima, esqueci de colocar, mas a gente faz ao vivo aqui, ó. 7.525 mais 15, certo? Mais R$600. 8.125,15. O que são esses R$600? Na parte mais alta, meu vizinho tinha alguns postes de luz, vamos dizer assim. E eu utilizei esses postes para fazer a parte mais alta. E ele me cobrou R$600. Gente, não precisa. Depois eu me arrependi porque foi difícil de lidar com ele. Lidar, que eu falo, muito pesado, muito trabalhoso. Se tivéssemos feito em concreto, nós teríamos ganho tempo. Nossa, no final das contas, esse poste acabou sendo uma má escolha, vamos dizer assim. Não financeiramente, que você tem poste do sítio para o resto da vida. Mas você movimentar isso, você ter trator, é muito pesado para você ficar lidando. Então, indico, vai fazer em poste? Só se você estiver disponível na propriedade. Mas se não, se você puder utilizar madeira, como nós utilizamos alguns, ou fazer na estrutura no concreto, particularmente aconselho. Então, creio que todas as perguntas estão respondidas. Percebi que foram as principais perguntas que faziam nos comentários. Tamanho 6x8, para mim um tamanho ok para 6 animais. Você tem um espacinho ali, tranquilo. Indico a construção, indico esse projetinho que nós fizemos. Poucas coisas, igual comentei para vocês, modificariam. E financeiramente, que as pessoas se perguntam: mas eu consigo fazer? Consegue sim, tranquilamente você consegue fazer. Muitas das vezes vocês gastariam até menos. Por quê? Porque às vezes você mesmo faz, não precisaria pagar mão de obra. Então, espero mais uma vez ter ajudado aí, através da informação, ter elucidado, aberto a mente das pessoas e falar para a pessoa que tem medo e tem muitas pessoas que ela quer fazer. Faz, começa e termina. Mas eu tô sem todo o dinheiro. Tá bom, começa. Se você pegar os vídeos que eu tenho, você vai ver também que eu demorei para terminar, porque ia fazendo, aí quando você tá fazendo, você fala, puta, tá ficando legal. Isso te anima. Você deixa de comprar uma besteira, faz um pouco mais, deixa de comprar outra besteira, faz um pouco mais. Então, a dica é, comecem, façam, tira do papel. Então, obrigado, hein?